pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pichau. No vídeo de hoje quero mostrar para vocês um novo gabinete, que é o Gadit 2B. Um gabinete com duas opções de cores e que já vem com 3 fãs instaladas. Mas antes de começar esse vídeo aqui, já vem na parte de baixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e também deixa aquele like. E agora sim, vamos conhecer o Pichau Gadit 2B. Gente, esse aqui é o Gadit 2B. O que eu vou usar nesse vídeo aqui vai ser o branco com fãs, tá? Mas a gente tem duas opções de cores. No branco, que é o que eu vou utilizar, e também na cor preta. Por enquanto, somente essas duas opções. Não temos ainda a opção sem fãs no site, mas fiquem acompanhando aí, quem sabe no futuro saia sem fãs também. Mas antes de começar a falar sobre o gabinete, quero falar o que vem na caixa com ele. A gente tem o manual do Gadit 2B. Aqui você vai encontrar todas as informações, como remover as partes do gabinete, os parafusos que acompanham, compatibilidade com peças, onde você pode instalar HD e SSD, painel frontal e também como instalar os cabos do painel frontal dele. Então, se você precisar, tem a informação aqui, mas eu vou também deixar no cards e também aqui na descrição o link do vídeo de como instalar o painel frontal no seu gabinete, no caso, na sua placa-mãe. Outra coisa que acompanha é o certificado de garantia, se você precisar entrar em contato com a Pichau por algum motivo, seja defeito, dúvida, aqui tem os contatos que você vai ser direcionado para o nosso time de atendimento. E por último, ele acompanha um kit de parafusos e ele também vai acompanhar as fitas para você fazer a organização de cabos. E aqui nesse pacote você vai encontrar parafuso para placa-mãe, o suporte da placa-mãe, para você prender sua fonte e entre outras coisas, tá? Tudo vem aqui dentro. Inclusive eles vêm na cor prata para combinar com o gabinete, já que ele é na cor branca. Agora que vocês já viram as coisas que acompanham, vamos falar sobre o gabinete. Essa versão aqui é o Gadit 2B e ele tem algumas diferenças em relação ao Gadit 2 que a gente ainda vende no site. Na realidade, a linha Gadit ela já tem no site há bastante tempo, inclusive o meu gabinete de trabalho aqui no estúdio, ele é o Gadit, mas ele é a primeira versão. E atualmente a gente vende a versão 2 e a 2B. E eles têm algumas diferenças entre os gabinetes. A primeira diferença que vocês vão ver é o tamanho. O Gadit 2B ele é menor do que o Gadit 2. Então, se você está buscando um gabinete que ele seja mais compacto, o Gadit 2B ele vai atender nisso. Outra diferença que o Gadit tem em relação ao Gadit 2B é a frontal. Aqui na parte da frente do Gadit 2 a gente tem uma fita de LED RGB. E aqui você pode trocar a iluminação. O Gadit 2B ele não tem isso. E, inclusive a frontal aqui não sai do modo que sai no Gadit 2. No Gadit 2 essa parte aqui, ó, onde vocês estão vendo que é mesh, ela é imantada. E aqui ela é uniça aqui junto com o acabamento da parte da frente. Para tirar você vai ter que puxar aqui na parte de baixo, ó, que ele tem um negócio para você colocar a sua mão. Então você vai ter a diferença de tamanho e também alguns pontos ali em relação ao design dele. Mas o design em geral, eles são bem parecidos. Tirando a parte do RGB aqui na parte da frente e o tamanho, você vai perceber poucas diferenças. E como eu falei ali no início do vídeo, mas eu volto a frisar, a gente tem duas opções de cores. Esse na cor branca aqui e também na cor preta. Ambos vêm com fãs, tá? E essas fãs, elas são RGB Rainbow, ou seja, elas não podem ser alteradas a iluminação. Muita gente me pergunta nos comentários, dá pra mudar o LED Rainbow? Não, gente, não dá. A conexão das fãs, elas são diferentes, elas não são sincronizáveis. Se você quer ter a possibilidade de trocar a iluminação da fã, você vai ter que trocar as fãs para fãs RGB. Ou ARGB, tanto faz. As Rainbow, elas ficam em cores fixas. Na verdade, ela fica numa cor só, que é um modo arco-íris ali, por isso o nome Rainbow. Então você não consegue alterar. Mas voltando ao design aqui, a gente tem lateral em vidro, ela é presa por 4 parafusos nas extremidades. A frontal dele é em mesh, então você tem uma boa passagem de ar aqui na parte da frente, inclusive as fãs vêm instaladas aqui. São 3 fãs de 120 mm. A outra lateral aqui, a gente tem metal, fechadinha para esconder os cabos aqui na parte de trás. Aqui a gente tem saída de fã, então dá para continuar o fluxo de ar por aqui. 7 slots de expansão para a placa de vídeo, a saída da fonte e aqui a saída do espelho da placa-mãe ao lado. Esse gabinete aqui ele tem PSU Cover, inclusive tem Gadit 2 escrito aqui, ó, bem aqui em cima da PSU Cover. O design é bem parecido com o Gadit 2 original, porém essa aqui é uma versão mais compacta, para quem busca um setup mais compacto. Vou remover aqui as laterais, só para mostrar para vocês como é que faz. Vou deitar aqui o gabinete, vou tirar em X para distribuir a pressão. Recomendo vocês fazerem isso, principalmente numa superfície que seja macia, em cima da cama ou em cima do sofá, e tirar em X, que assim ajuda a distribuir a pressão no vidro e não corre o risco de estourar ou trincar. São vidros temperados, é difícil você quebrar, mas não é impossível, a gente está falando de vidro, então tomem cuidado na hora de remover. Esse aqui é o vidro, ele tem a moldura branca na parte em volta dele, para combinar ali com o design do gabinete mesmo. Inclusive, aqui na moldura do gabinete, a gente tem algumas borrachinhas, que daí ajuda também a distribuir o
o peso, entre aspas, do vidro ali em cima do gabinete, né? É justamente para não quebrar o vidro. Só prendi os parafusos aqui nas extremidades só para não perder eles. Aqui na parte de trás eu vou tirar os outros parafusos, são 2. Padrão, como a gente está acostumado, todos os gabinetes da Pichau eles estão vindo assim. Exceção aqueles que são sem parafusos, né, que você só encaixa a peça. Aí o gabinete sem as laterais é assim. Você consegue remover essa parte de baixo, tá, gente? Tem que fazer uma força. Vou dispor aqui na borda da mesa só pra puxar. Você tem que fazer uma forcinha pra tirar. Mas aí ele fica assim, ó. Aí você consegue ter acesso às suas fãs, principalmente pra fazer a limpeza. E a parte de mesh é assim, né? É uma peça encaixada. Creio que esse mesh aqui você não consiga remover. Não, ele é nisso mesmo junto com o restante da peça. Então, pra limpar não dá pra tirar, tá, gente? Mas também não vejo necessidade de tirar, não. Dá pra passar um pincel aqui bem tranquilo. Como eu não vou utilizar o gabinete sem a parte frontal, então eu já vou colocar de volta, só pra mostrar também como é que faz. Encaixa e faz pressão até prender. Não falei, mas aqui na parte de baixo tem o logo da Pichau também, bem bonitinho, ele é alto relevo. Agora, falando de compatibilidade, para placa-mãe, você vai instalar sua placa-mãe nessa área aqui. Tem aqui a parte da saída dela para a parte de trás, onde você pode instalar o cooler, se você for utilizar cooler. E aqui você consegue instalar a placa-mãe Mini TX, Micro ATX e também ATX. Então você tem 3 opções de tamanho para instalação de placa-mãe. Placa de vídeo, deixa eu medir, que daí eu consigo passar exatamente qual que é o tamanho que você consegue utilizar. De uma forma que não bata nas fãs, 28 centímetros a 29 ali. O máximo que eu recomendo, 29 centímetros. Mais que isso pode bater na fã. Mas se você não se importar se ela bater, uns 29 centímetros e meio talvez. Mas eu recomendo aí você utilizar uma GPU de até 28 centímetros, que daí vai ficar de forma segura. Até porque não fica bonito esteticamente a GPU batendo na fã. Não recomendo você utilizar assim. E em muitos casos também ela pode nem chegar a entrar aqui, né? Você vai ter que fazer um malabarismo para poder colocar a sua GPU. E para air cooler até 16 centímetros você consegue colocar. Então essas são as medidas. Air cooler até 16 centímetros, GPU até 28 centímetros e para placa-mãe, Mini TX, Micro ATX ou ATX. Você tem essas opções. Ponto de instalação de fã. Você tem 3 furações na frontal, onde já vem as fãs instaladas. Elas são Rainbow. Daqui a pouquinho eu vou ligar para vocês para mostrar para vocês as fãs ligadas. Aqui na parte de cima a gente tem um filtro anti-poeira. Você consegue instalar 2 fãs de 120 mm. Dá pra colocar aqui tranquilamente. E na parte de trás, uma de 120 também. Sobre o water cooler, gente, na parte da frente, você consegue colocar um de 240, dá pra colocar aqui tranquilamente. Na parte de cima não dá, principalmente por conta do espaço entre o teto e a placa-mãe, como vocês podem ver. Essa parte aqui ela é muito curta, então não dá pra colocar o water cooler de 240 na parte de cima. E na parte de trás, você até consegue colocar um de 120, se você quiser colocar. Então a compatibilidade com o water cooler 120 na parte de trás ou 240 na parte da frente. Mas lembrando que, se você for utilizar um water cooler na parte da frente, o espaço para a GPU diminui, porque o radiador ele consome um espaço ali. Geralmente os radiadores eles têm ali 2,5 centímetros a 3 de espessura só o radiador, fora as ventoinhas. Então, na hora de você comprar suas peças, verifica certinho qual que é a medida da sua GPU, senão você não vai ter espaço. Falando da PSU Cover, a gente tem aqui PSU Cover furadinha, garante passagem de ar também. E aqui na parte de trás dela, a gente tem um espaço para colocar a fonte. A fonte vai aqui, onde está a minha mão. Uma fonte padrão ATX. A gente tem furação para SSD e para HD. Então você consegue instalar ele diretamente no piso aqui do gabinete. E a gente tem também furação em cima da baia. Então dá para usar 2 SSDs. Aí se você quiser utilizar HD e SSD simultaneamente, você encaixa o HD aqui embaixo. Aí prende ele aqui no piso. E usa a parte de cima da baia para instalar o SSD. E a gente também tem algumas furações aqui em cima da PSU Cover que bate com SSD. Então, se você quiser instalar também aqui em cima da PSU Cover, você consegue. Falando nisso, um detalhe que eu acabei percebendo aqui durante o vídeo, aqui na PSU Cover também tem furação para ventoinhas. Então, se você quiser colocar 2 ventoinhas aqui em cima da PSU Cover, você consegue. Mas tudo isso tem que ser muito bem calculado, principalmente por conta do tamanho da sua GPU. Na hora de você comprar suas peças, verifica certinho como que você vai montar o seu PC, qual configuração você busca montar dentro desse gabinete, para avaliar se vale a pena colocar as fãs aqui, porque daí ela vai consumir espaço também que teria para sua GPU. Mas aqui dá para colocar tranquilamente 2 fãs de 120. Tem a furação para 2 fãs de 120 mm, para você puxar daí no caso o ar de baixo para cima. Tem passadores de cabos. A gente tem passador aqui na parte de cima, onde eu tô com a minha mão, ó, bem nesse cantinho aqui. Tem aqui na lateral, tem na parte de cima e também na parte de baixo e na PSU Cover. Então dá para organizar muito bem os cabos. Falando de cabo,
aproveitando aqui que a gente tá com o gabinete aberto, essas são as conexões das fãs, elas são Molex, como vocês podem ver. Já tá ligado em série, aí você vai ligar diretamente na sua fonte. Já vou ligar elas para mostrar, mas antes eu quero terminar de falar dos cabos. Aqui a gente tem os cabos do painel frontal. Inclusive, eu acabei não falando da disposição do painel frontal, mas a gente tem um botão Power, um botão Reset, que você pode utilizar no futuro para fazer controle de iluminação de fãs, duas USB 2.0, uma 3.0, entrada de headset e microfone. Esses são os cabos do painel, aquele que a gente está acostumado, já todos separados. Vou deixar novamente ali frisado o recado de que vai ter link aqui na descrição de como fazer a instalação desses cabos. A gente tem o de áudio, que é esse aqui, USB 2.0, e este aqui é do USB 3.0. E daí, novamente, as fãs são Molex. Inclusive, eu já vou ligar para mostrar para vocês. Ó, instala aqui na fonte. Como vocês podem ver, são fãs que elas têm LEDs Rainbow. Então ela vai ficar nesse padrão aqui, não tem como alterar, gente. Vai ficar somente nesse padrão de cores, que fica coloridinho. Eu vou mostrar assim pra vocês conseguirem enxergar melhor, mas elas ficam assim, ó. É bem bonito. E elas também têm o acabamento branco. Se você for comprar o gabinete branco, elas vêm na cor branca. E se você comprar o preto, elas vêm na cor preta. Aí as pás, na parte interna, elas são branquinhas para fazer a passagem de iluminação. E daí, como vocês podem ver, ó, a minha fã aqui, ela tá ligada diretamente na minha fonte. Falando das medidas do gabinete Gadit 2B, a gente tem 19,5 centímetros de largura por 34 centímetros de comprimento e a altura dele, já em relação à mesa, a gente tem 45 centímetros. Então essas são as medidas do gabinete para caso você precise verificar se ele vai caber na sua mesa, se tiver aqueles encaixes de gabinete, ou se você vai conseguir utilizar ele em cima da mesa ou no chão. Bom, esse foi o vídeo do gabinete Gadit 2B. Lembrando a vocês que eu vou deixar todas as opções disponíveis no site aqui na descrição para você acessar o site da Pichau e garantir o que você gostou. E se você gostou desse vídeo e quiser deixar um feedback, considere deixar um like aqui na parte de baixo, também um comentário. E caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no canal da Pichau e também ative o sininho de notificação. Assim o YouTube sempre vai te avisar quando a gente postar um vídeo novo. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.